Seja muito bem-vindo ao M&B na Bíblia. Eu sou o Mário, a Beatriz está atrás das câmeras. Então nós vamos tratar hoje um assunto muito interessante, que é o pavor que o pessoal está tendo aos vírus que estão afetando muitas pessoas. Então nós vamos tratar isso. O que fala a Bíblia sobre esse ponto? Uns versículos nós vamos ver para que nós possamos deixar claro o ponto do cristão. Nós estamos falando com pessoas que não conhecem Deus, mas sim as pessoas que conhecem Deus. Então vamos lá. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Vamos ler na Bíblia dois versículos. O primeiro é Hebreus 10, 38 e 39, que diz assim: O meu justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Esse versículo aqui é muito interessante, porque está falando do justo. E está falando que o justo, ele viverá pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Não é a fé que o pessoal diz que tem. Ah, não, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas só de boca para fora. E nem também fala, não, eu tenho fé em tal coisas. Não, a fé bíblica é você ter realmente a tua confiança colocada em Cristo. Então, nós estamos falando de uma fé bíblica. E a fé bíblica é uma fé prática. Não é somente você falar que você tem fé, que você acredita em Cristo, que você acredita em Deus, mas você chega ao vírus e você é o primeiro em correr, você é o primeiro em recuar da tua fé, é você primeiro que tem um pavor e que fica ainda levando pessoas que não conhecem Deus contigo para esse pavor. Então, esse aqui é por justo. Esse aqui é as pessoas que são justificadas por Cristo. Eu não estou falando pessoas justas pelas justiças próprias, porque na palavra de Deus diz que a nossa justiça para Deus é como um pano, um trapo de imundícia. Então não serve de nada, mas estou falando de justos justificados por Cristo. Mas se essa pessoa recuar, Deus não se agradará dessa pessoa. Então, diz mais que nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Porque se você voltar a sair da presença de Deus e você perecer nesse momento, você vai ser condenado. Não vai ser salvo porque você simplesmente andou um tempo ou estava um tempo na presença de Deus. Nós não somos salvos, sempre salvos. É uma parte muito interessante, porque a palavra de Deus diz: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então nós temos que permanecer até o fim. E nós somos, diz que, aquele que caminha, que crê, aquele que tem fé, para que nós possamos, mas fé em quem? Em Cristo Jesus, para que nós possamos realmente ser salvos. Em Mateus 10, 28 diz ainda assim: E não temais o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Muitas pessoas estão tendo medo hoje em dia de várias coisas, principalmente do que é o vírus que está açoitando toda a população mundial. Mas o que é isso? O pessoal está tendo medo de uma pequena coisa, mas não tem medo de um Deus tão grande. Eles estão tendo medo de uma coisa que pode matar somente o corpo. Somente o corpo. Não pode te levar, essa parte aqui não pode te levar ao inferno, mas Deus pode matar o teu corpo e ainda pode jogar a tua alma no inferno, se você permanecer no teu pecado. Não porque Ele se agrada disso, mas Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, e Ele não se agrada das pessoas que permanecem nisso, independente do clero da pessoa, independente de quem seja a pessoa. Pode ser até os pastores, até pessoas líderes que estão nas congregações, mas estão andando errado, porque eles... Na palavra de Deus diz também que chegam pessoas para Cristo e falam: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Mas o que ele responde?
Apartai-vos de mim, fazedores ou praticantes de maldades. Então, aquelas pessoas que estão praticando a maldade, aquelas pessoas que estão praticando a injustiça, esses não são filhos de Deus. Então, que nós possamos meditar muito nessa palavra aqui, que nós possamos ter no nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo? Porque a única coisa que pode realmente nos separar do impio e do justo são os frutos. Os frutos o quê? Frutos da carne, frutos do Espírito. Se nós não estamos tendo frutos dignos de arrependimento, quer dizer que nós não somos ainda salvos, que nós estamos ainda em Cristo. Então, diz a palavra de Deus ainda que todas as coisas velhas já se passaram, mas agora em Cristo tudo se faz novo. Se a tua vida antiga ainda permanece em você, se você ainda permanece na tua vida antiga, deixa eu te falar, você ainda não está converso, você ainda é um inconverso. Então não se engane só por estar nas congregações, só por estar participando em reuniões que pessoas ficam lendo Bíblia, ou você mesmo pode até ler a tua Bíblia, não significa que você já é salvo. Mas se hoje você morrer, aonde que você vai? Essa é a grande pergunta que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Aonde que nós iremos se nós perecemos hoje? Porque muitas pessoas falam da volta de Jesus. Certamente Ele vai voltar. A palavra de Deus diz isso. E tudo o seu momento, a palavra de Deus nunca mentiu. Então, Cristo vai voltar. Mas, e se você perecer antes que Ele volte? Aonde que você vai? Essa é a grande pergunta. Que nós possamos meditar nisso hoje. Que nós possamos também nos distanciar do pecado, abandonar totalmente e se voltar verdadeiramente a Deus. E não somente de mentira. Amém?